dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Oh, Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Olá, meus irmãos, bem-vindos, você que nos assiste no nosso canal, aqui no canal da Segunda Igreja Batista de Barra de São João, seja bem-vindo. Você que está nos acompanhando da sua casa ou no seu smartphone, onde você estiver, seja bem-vindo. Vamos cultuar ao Senhor, independente de onde você estiver, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Vamos nos conectar através do Espírito Santo nesse momento para adorarmos juntos. Mesmo que separados fisicamente, mas estamos juntos. O Senhor, Ele visita a sua casa nesse momento, visita as nossas vidas e vamos adorar o Senhor. Vamos começar cantando um louvor que diz: não tenha sobre ti um só trabalho, qualquer que seja. Vamos começar cantando esse louvor e comece a refletir sobre isso. Vamos começar esse culto pensando: descanse no Senhor. Deixe que o Senhor tome o controle da sua vida. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Somente seria muito para ti. O Senhor diz para você: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. mais uma vez. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu
trabalho. E o teu trabalho é descansar em ti. Glória a Deus. Que você possa abrir a sua Bíblia nesse momento. No Salmo 34, nós vamos ler apenas os versículos 1, 2, o 4 e o 8, que diz assim, Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que confia nele. Assim como nós acabamos de cantar, confia no Senhor. E este salmo é um salmo de Davi, que ele louva ao Senhor após ele ter alcançado uma vitória, que ele louva a Deus porque ele reconhece que foi o Senhor quem deu. Uma outra questão especial nesse dia especificamente é que hoje celebramos o Dia do Pastor. Essa mensagem fica para nós ovelhas, mas fica também para os pastores. Confie no Senhor, descanse no Senhor, creia que aquilo que Ele confiou em suas mãos, Ele está com você. É desafiador, sim, é um ministério muito ousado, com muitos desafios, sim, mas o Senhor é contigo. Permaneça firme, permaneça olhando para o alto, assim como nós vamos cantar no próximo louvor. Continue olhando para os montes, confiando no Senhor, que Ele é contigo. Louvemos ao Senhor. Ele guarda a minha saída, guarda a minha entrada, guarda a minha saída, guarda a minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Do início, vem o temporal. Mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso Deus da minha salvação. Estou olhando para os montes,
montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Mais uma vez, estou olhando para os montes. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Glória a Deus. Que possamos continuar firmes, crendo nas promessas do Senhor, crendo que aquilo que Ele te chamou para fazer, o chamado que Ele te deu, que o primeiro chamado é que sigamos a Ele, que testemunhemos a Ele, que possamos nos permanecer firmes, crendo que Ele é conosco, Ele está conosco. O próximo louvor diz que a Tua palavra escondida. Sabemos que está escrito lá em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um dia alguém falou do Senhor para você, um dia alguém pregou para você, e hoje estamos aqui, estamos congregando, estamos crendo, caminhando na presença do Senhor. E hoje, em especial, ao dia do pastor, um dia o Senhor te chamou, pastor, um dia o Senhor confiou a palavra dele a você. Continue guardando, confiante nesse chamado, Ele é contigo. Deus possa usar os nossos pastores cada vez mais, possa renovar esse chamado, renovar as forças, para que continue pregando, para que novas vidas venham ser alcançadas através da palavra. Louvemos ao Senhor. Tua palavra escondi, guardada em pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Do início. Palavra escondi. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus.
glória em meu rosto brilhar. Amém. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez adorando, dando continuidade a este culto, adorando ao Senhor agora através da palavra. Depois de cantarmos alguns louvores, né, de adorarmos a Deus através das músicas, vamos aqui adorar a Deus através da palavra, nos alimentar o nosso espírito. Você que está em casa, separe este momento, que seja um momento de qualidade, que você possa dedicar toda a sua atenção nesse momento para o que será falado aqui, né? A palavra que Deus colocou no meu coração para este culto tem como tema confiança na palavra. Nós vamos ler um trecho muito conhecido, que está em João, capítulo 9, mas antes gostaria de orar. Queria aproveitar e dizer que é um privilégio para mim, é um prazer muito grande trazer essa palavra neste dia, que não podemos esquecer, que é o Dia do Pastor. Deixo aqui, desde já, o meu abraço aos pastores da nossa igreja, aos pastores meus amigos, que conheci durante a minha caminhada até hoje. Deixo meu abraço a todos. Oremos nesse momento. Senhor Jesus, aqui estamos nós, voltando a nossa atenção, a nossa mente, o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fala conosco através dessa mensagem. Que a Tua palavra, Deus, venha entrar em cada coração, venha entrar em cada lar, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito Santo encontre liberdade no nosso meio para nos convencer dos nossos pecados, para nos dar esperança, para nos reanimar, para nos reavivar. Enfim, ó Deus, faça a Tua vontade no nosso meio. Em nome de Jesus, esteja conosco. Amém. Bom, meus irmãos, gostaria de ler, como eu disse, o capítulo 9 de João, do Evangelho de João. Vou ler apenas uma parte, mas esse é um capítulo muito interessante. É um capítulo que tem uma história cheia de surpresas, enfim, com muitas reflexões, muitos ensinamentos. Vamos lá, vamos ler até o versículo 6. E diz assim, João 9, do 1 ao 6. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, ou mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o lodo os olhos do cego. Até aí. Bom, meus irmãos, como eu falei, esse é um trecho muito rico. É um trecho onde tem muitas reflexões, muitos ensinamentos. E o que mais chama a atenção aqui no início dessa história é quando Jesus vai de encontro a este homem cego. Cada um de nós tem a sua própria história. A história do primeiro encontro, né? O encontro real com Jesus. Cada um tem a sua história, cada um sabe dizer os seus detalhes e nunca vai ser igual. A história de cada um sempre vai ser diferente. E o encontro com Jesus, quando temos aquele encontro com Jesus, é aquele momento marcante. Você lembra como foi a sua história? Você lembra como foi o dia em que você teve de fato um encontro com Jesus? Eu não digo a primeira vez que você entrou numa igreja, eu digo quando você teve aquele despertamento, que você conheceu de fato quem era Jesus. Você lembra desse dia? Sempre é um dia muito marcante. Sempre é aquele dia que você pensa, aquele dia mudou a minha vida. Foi como ouvir uma voz como eu nunca ouvi, não é verdade? Cada um tem a sua particularidade do dia desse encontro. Na história que a gente acabou de ler, não é muito diferente. Fala de um homem, fala de um momento muito especial em que Jesus ele vai de encontro a um cego para curá-lo. E não ao contrário.
Perceba isso. Jesus estava indo de encontro. Ele passava por aquele lugar, como diz o texto, e foi de encontro àquele cego, na intenção de curá-lo, após o diálogo que ele teve aqui com seus discípulos. Eu creio que toda a trajetória de Jesus não foi por acaso. Eu creio que para tudo tinha um propósito. No ministério de Jesus, em cada lugar que ele passou, cada pessoa que ele curou, cada milagre que ele fez. Creio que no caso deste cego não foi diferente. Então, por algum motivo, Jesus escolheu este homem e mudou a vida dele. Mas nessa mudança tem um outro detalhe. Jesus não mudou a vida desse homem fazendo apenas um milagre e ponto. A história deste cego tem algumas diferenças. Não foi um encontro comum entre eles. Jesus, naquele momento, iniciou uma trajetória de mudanças na vida deste homem. Uma história repleta de experiências durante uma caminhada. Vamos então ao primeiro ponto, que dá o nome, que dá o título a essa mensagem que trago aqui para os irmãos, que é confiança na palavra. Meus amados, esse homem ele era cego, cego de nascença. Ele nunca tinha visto, diz a história. Ele tão pouco imaginava vivenciar o que a história acabou de relatar, como nós lemos. Ele não esperava para um milagre desse. Jesus foi ao seu encontro e iniciou uma transformação. Nós vamos perceber que não foi apenas um milagre, mas Jesus iniciou uma mudança na vida deste homem. Apesar da deficiência visual desse homem, e de todas as consequências pelo fato dele ser cego, todos os contextos históricos que rodeiam a vida de um cego naquela região e naquela época, a vida desse homem, ele, vamos dizer, entre aspas, estava bem definida. Ou seja, ele era cego, ele era um pedinte, e ponto. Essa era a vida dele. Só que, quando Jesus foi ao seu encontro, na intenção de curá-lo, depois daquela conversa com seus discípulos, o cego, primeiramente, ele foi tirado, entre aspas, da sua zona de conforto, fecha aspas. Ele teve o privilégio de estar na presença de Jesus. Mas, para que alcançasse o milagre, que ele não esperava, ele teve que obedecer a uma ordem de Jesus. Jesus, um homem que ele nunca tinha visto, assim como nada, até o momento ele não tinha visto nada, ele se apegou a uma ordem de um homem que ele não conhecia. No versículo 7, gostaria de ler, que diz assim: E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Nesse versículo diz que Jesus passou o lodo em seus olhos e em seguida disse, vai e lava-te. Jesus chega no cego, passa o lodo nos olhos e diz, vai. Aquele cego não esperava por isso. Imagina a situação do cego. Ele não esperava por esse momento. Esse texto não diz se o cego já tinha ouvido falar de Jesus, porque ele não via, então pelo menos ouvir, será que ele ouviu falar de Jesus? No texto não diz isso, e de repente Jesus vai até ele, passa lodo nos seus olhos e diz, vai. O que motivou esse homem cego a obedecer essa ordem de Jesus? O texto não diz isso, mas eu imagino, de alguma forma, que esse homem cego percebeu que este não era um encontro comum. De alguma forma, eu acredito que esse homem percebeu que o homem que tocou os seus olhos, colocando um lodo, não era uma pessoa comum. Porque qual seria a motivação para ele obedecer a esta ordem? Qual seria a motivação dele obedecer a ordem, digamos, de um estranho? Para ele, Jesus ainda era um estranho. O que motivou esse homem a simplesmente caminhar e ir até o tanque de Siloé? Este homem cego, ele caminhou uma distância considerável. Às vezes a gente não se apega a esses detalhes do texto. Às vezes a gente não nota o quanto ele caminhou até chegar ao tanque de Siloé. Às vezes a gente lê, passa de um versículo para o outro, imagina que é ali na esquina. Não, mas ele caminhou. Ele caminhou uma distância considerável. Imagina este homem caminhando. Ele não viu quem tocou. Ele obedeceu apenas uma palavra. E ele caminhando. Me disseram
para vir, estou indo. Imagino que em sua mente talvez tenha passado muitas coisas, talvez dúvidas, mas estava apegado à palavra. Talvez ele tenha pensado em voltar. Enfim, a gente não sabe, o texto não diz isso, mas se fosse cada um de nós, como você reagiria? Mas o texto, ele é lindo em mostrar como este homem cego, ele obedeceu a esta palavra. Ele caminhou na direção do tanque de Siloé, ele obedeceu a palavra, ele se apegou a essa palavra que Jesus tinha dado a ele. Ele não recebeu garantias, porque no texto aqui não fala que Jesus vai, lava-te que será curado. O texto não diz isso, ele se apegou a essa palavra, vai. Ele foi, ele obedeceu a essa palavra. Ele não recebeu nenhuma garantia, mal sabia quem era Jesus até aquele momento, ele tinha apenas essa palavra, se apegou a ela e foi. O fato é que o cego obedeceu, ele agiu e foi curado, como diz no versículo 11. Gostaria de ler. Já que não lemos o capítulo todo, diz assim no versículo 11. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Esse é o testemunho do cego. Ele falando. Ele obedeceu a essa palavra que ele se apegou, sem nenhuma garantia, e foi curado. Resumindo, ele teve a oportunidade de conhecer a grandiosidade do poder de Deus, de conhecer Jesus sem tê-lo visto. Ele ainda não tinha visto Jesus, mas ele se apegou a essa palavra poderosa de Jesus, e ele foi curado. O mesmo acontece em nossas vidas, tanto na condição de ovelhas, quanto na condição de pastores. Não podemos esquecer disso nesse dia. Um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor nos alcançou, Ele nos resgatou, e possivelmente através de uma palavra, através de uma pregação. E aí o Senhor inicia uma mudança em nossas vidas, e um dia Ele nos convidou a viver uma nova vida. Mas e depois? Como que é o dia seguinte? Como foi o dia seguinte, depois desse dia em que você teve um encontro com Jesus? Resta-nos apenas a palavra. É claro que hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos o auxílio do Espírito Santo, que está conosco a todo instante, que nos auxilia na nossa caminhada, mas aquilo que mantém a fé viva no nosso coração é através da palavra. Hoje temos o Espírito Santo, mas é através da palavra que essa fé se mantém viva no nosso coração, é através da obediência da palavra que nós conhecemos quem é Jesus, assim como este cego. É através da obediência da palavra que nós sabemos quem é Jesus e descobrimos como vale a pena obedecer a essa palavra, como vale a pena obedecer à orientação de Jesus. Quando nós obedecemos a palavra, nós cremos, nós caminhamos na direção em que Jesus mandou, somente no final dessa caminhada, o resultado dessa obediência é que nós conhecemos a grandiosidade do poder de Deus e descobrimos vale a pena. Acredito que o cego, talvez, tenha pensado da mesma forma. Valeu a pena caminhar até aqui. Valeu a pena essa caminhada de onde eu estava até o tanque de Siloé, porque agora eu estou vendo. Imagino que ele tenha ficado muito feliz. O mesmo na nossa vida. Às vezes nós temos apenas a palavra. E o resultado da obediência dessa palavra nos faz ver aquilo que o Senhor nos promete. É através da palavra que nós conhecemos quem é Jesus e descobrimos como é bom servi-lo. O cego não sabia quem era Jesus. Ele obedeceu à sua palavra e o conheceu. Indo para o segundo tópico, quero dizer aqui que obedecer à palavra, que caminhar na direção de Jesus, que tomar uma posição de obediência, tomar uma posição de ser cristão, né, de ser crente na nossa sociedade, esse é o nome dado, né, é o rótulo que é dado, às vezes é um desafio muito grande. O encontro real com Jesus é algo tão marcante na vida de todo crente, mas nem sempre é algo
que é tranquilo, assim como foi na vida deste homem cego. Nós vamos entender por quê. Porque no decorrer da história, a gente vê que quando ele se posicionou, muitas situações desconfortáveis aconteceram na vida dele. Quando nos posicionamos, quando decidimos andar com Cristo, obedecer a sua voz, possivelmente vamos enfrentar desafios, como este homem cego enfrentou. O cego, logo após ter sido curado, imediatamente ele passou a testemunhar. Lógico, ele estava muito feliz. As pessoas que conheciam ele desde a nascença, que conheciam ele da redondeza, sabia quem ele era, sabia que ele era cego e de repente ele estava vendo. As pessoas ficaram surpresas, o cego ficou feliz. E lógico, ele não iria conter a alegria, ele não ia conseguir ficar calado. Então, após ele ser curado, automaticamente, eu ouso dizer que ele começou a evangelizar, ele começou a dizer o que tinha acontecido com ele. No versículo do 9 ao 11 diz: uns diziam, é este? E outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois como se abriram os olhos? Ele respondeu, assim como lemos anteriormente, ele respondeu e disse, olha, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e vi. Imediatamente ele começou a testemunhar. Imediatamente a notícia começou a percorrer. A notícia estava se espalhando, não existia Facebook, não existia WhatsApp na época, mas a notícia correu rápido. E os desafios começaram a surgir na caminhada desse cego. Uns acreditavam, outros criticavam, até chegar ao ponto de ser perseguido. Levaram o cego até as autoridades, como se ele tivesse cometido até um crime. Levaram até as autoridades para poder explicar o que tinha acontecido com detalhes, porque dentro da crença religiosa daquela época, dentro ali de todo o contexto religioso daquele momento, aquela situação foi na contramão do que eles estavam acostumados a viver. Jesus curou aquele homem num sábado e existia uma orientação de que não se podia curar durante o sábado, enfim. E aí, como não encontraram Jesus, foram até ao cego que não era mais cego para poder explicar às autoridades o que tinha acontecido. Imagino que também não tenha sido fácil. Olha a situação, o homem foi curado, agora está numa situação sendo pressionado, interrogado, questionado. Não era para ser um pouco mais tranquila a vida dele? Nossa, ele foi curado, que coisa boa. Mas começa a acontecer uma série de situações adversas. São os desafios. Isso não é muito diferente do que acontece conosco. Quando a gente decide andar com Cristo, muitos desafios podem se levantar, mas cabe a nós permanecermos firmes na palavra. O detalhe é que até aqui, preste atenção nesse detalhe, o homem estava sendo questionado, interrogado, mas ainda não tinha visto Jesus. A única coisa que ele tinha de Jesus era a ordem que ele recebeu, que disse, vai até o tanque de Siloé. Ele não sabe explicar mais nada, e é isso que ele fala até no decorrer do texto, depois com calma você pode ler. Com calma ele fala, eu não sei, eu sei que o nome dele é Jesus, eu não vi, eu fui lá, me lavei e fui curado. Ele tinha apenas isso, ele tinha apenas a palavra e o fato de estar curado. O cego, ele foi curado, mas ainda não tinha visto Jesus, a única coisa que ele tinha para se apegar ao seu testemunho era a palavra que Jesus tinha dado a ele, conforme ele mesmo explicou aos fariseus. O que eu quero dizer com isso é que muitos poderão questionar a sua conversão, por exemplo. Você que de repente está no início de uma caminhada com Jesus. Muitos poderão duvidar do milagre que aconteceu na sua vida ou que está para acontecer. Muitos poderão até questionar o seu chamado, questionar o seu ministério. Mas eu gostaria de dizer, não olhe para o desafio, enfrente o desafio, não ouça as outras vozes, faça como este cego, se apegue, ouça somente a voz de Jesus, se apegue a essa palavra, seja convicto da sua conversão, esteja convicto do seu chamado, siga em frente, confiando na palavra que Deus lhe deu.
Siga na direção em que Jesus te orientou. A direção que Jesus orientou a este cego foi: segue este caminho, vai nessa trajetória até o tanque de Siloé. Ele foi e viu a glória de Deus, viu o poder de Deus, o milagre acontecer em sua vida. Seja qual for a direção que Deus te deu, esteja convicto. Se você ouviu a voz de Deus, se você está certo disso, siga, obedeça essa voz. Caminhando para o terceiro tópico, diz que Jesus não desampara. A vida desse cego mudou. Ele foi curado de uma enfermidade, mas muitas situações foram surgindo, situações desconfortáveis foram surgindo na sua caminhada. Aconteceram durante a sua trajetória, como acabamos de falar aqui, questionamentos, perseguição, e no decorrer da história mostra que até a família do cego deixou de dar apoio quando as autoridades os interrogaram, porque até isso aconteceu. Não bastou o testemunho do cego. As autoridades foram até os pais do cego perguntando: este realmente é seu filho? Ele realmente foi curado? A família deu um pé para trás. Falou: olha, ele é meu filho sim, mas ele é maior de idade e ele pode responder por ele mesmo. É exatamente assim como está escrito no texto. E uma outra mudança, uma outra consequência dentro do contexto do que é ser um cego naquela época, naquele momento, é que os cegos geralmente eles eram pedintes, né? Eles dependiam da esmola dos outros. Até isso ele perdeu. Até o sustento dele ele perdeu. Ele dependia das esmolas, talvez dependesse das esmolas, é o que o contexto diz, né? E nem isso mais ele podia fazer. Mas essa história também nos mostra que Jesus nos chama para caminhar com Ele, mas também não nos desampara. Jesus ele não simplesmente curou aquele homem, mas Ele transformou a vida daquele homem. Deus ele não quer fazer apenas um milagre na sua vida. Deus ele tem prazer em reescrever histórias. Deus ele tem prazer em caminhar conosco. Deus ele tem tanta coisa para fazer em nossas vidas que um milagre só às vezes não é suficiente. Claro, de acordo com a vontade dele, de acordo com os propósitos dele na nossa vida. Essa trajetória também nos mostra que Jesus nos chama para caminhar com ele, mas também ele não nos desampara. Gostaria de ler no versículo 35. Na minha opinião, a coisa mais linda que acontece nessa história. No versículo 35 do capítulo 9, que diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E o cego respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Olha que coisa linda. O cego não sabia ainda quem era Jesus. E nesse momento ele estava conhecendo Jesus. E no versículo 37 diz: e Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. 38. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Olha que coisa linda. Olha que eu gostaria de destacar isso, queria dar ênfase a isso, preste bem atenção. Meu amado, se eu pudesse resumir esses 3 versículos em uma pequena frase, eu diria que Jesus se importa com você. Note que Jesus ouviu que o homem tinha sido expulso da sinagoga e ele volta, ele vai até o cego. Jesus ele se importou com aquele homem. No início da história, ele simplesmente está passando por um lugar, ele cura aquele homem, e depois ele segue a sua caminhada, tanto que o cego, ele não sabe quem é Jesus, ele não consegue ver quem é Jesus, mas aí depois de toda essa trajetória tão cheia de altos e baixos na vida desse cego, agora um ex-cego, Jesus fica sabendo, um pouco depois, né, não sei quanto tempo depois, mas ele fica sabendo que tinham expulsado o homem, ou seja, Jesus provavelmente já devia estar sabendo que esse homem estava sofrendo alguma perseguição, que ele não foi aceito ali naquele momento, nas condições que ele tinha vivido ali. Ele volta para ele: olha só, você crê? Você de fato crê em Deus? Você crê no Filho de Deus, como está escrito aqui? E ele
eu não conheço para que eu creia, então olha só, fique tranquilo, sou eu. Jesus voltou até esse homem e falou, olha, em outras palavras, eu estou contigo, eu me importo com você. Eu vim até aqui porque eu me importo com você. Eu não fiz um milagre na sua vida simplesmente por causa de um momento, mas eu quero transformar a sua vida. Creia. E a reação deste homem foi também muito interessante. Ele, em tão pouco tempo de diálogo ali, Jesus se apresentando a ele reconhecendo quem ele era, ele simplesmente o adorou, diz aqui no versículo 38. Ele disse, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus, ele se importa com você. Jesus se importa que aquilo que ele começou na sua vida, ele vai estar contigo presente na sua caminhada. Seguir confiante no seu ministério tem sido difícil? Pode ser. Obedecer ao chamado talvez tenha sido difícil, mas creia, se apegue a essa palavra. Se apegue à palavra do chamado que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é contigo. Seguir uma caminhada de conversão, porque a conversão ela é um processo. Seguir nessa caminhada tem sido difícil? É difícil mesmo, é difícil renunciar, é difícil lutar contra a carne, mas creia nessa palavra que um dia te chamou, que um dia tocou o seu coração, permaneça firme no Senhor, porque Ele se importa com você, Ele está contigo. Assim como lemos nesse trecho, onde Jesus, mais uma vez, foi ao encontro desse homem, desse ex-cego, Jesus faz igual com as nossas vidas. Ele se importa conosco, Ele se importa com cada um de nós. A história que Ele começou na sua vida, Ele não te deixa sozinho, Ele não te deixa desamparado. Ele te chamou, não foi para sofrer, mas para dar uma vida eterna, para dar uma vida em abundância. E por isso, Ele é o seu suporte nessa caminhada. E eu queria já concluir dizendo que esse é o poder que a palavra de Deus tem. Esse poder transformador. Pastores, sintam-se privilegiados por terem sido escolhidos e chamados por Deus para serem um instrumento nas mãos dele, para levar adiante esta palavra. Ovelhas, valorizem essa palavra. Valorizem cada dia da caminhada de vocês, pautado nesta palavra que um dia tocou as suas vidas. Porque aquele que deu a palavra, que fez o chamado, ele é fiel e estará sempre junto durante a nossa caminhada. Queria orar nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa palavra que um dia nos alcançou. Pai, te pedimos que essa voz que um dia causou essa transformação na nossa vida, que a Deus possa estar cada vez mais ecoando no nosso interior. Fortaleça as nossas vidas, Pai. Ó Deus, renova as nossas forças. Renova as forças, ó Pai, dos nossos pastores. Abençoa, Pai amado, a vida deles, Deus, para que eles consigam ter ânimo, ter vigor, ó Pai, para levar essa palavra adiante, para serem cada vez mais usados por Ti. Guarda a vida das suas ovelhas, Pai, dos seus servos, meu Pai amado, dos seus filhos, para que nunca esqueçam da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, da Tua orientação, ó Deus, para que não vacilem em suas caminhadas. Ó Espírito Santo, seja o nosso ajudador durante a nossa caminhada. Que possamos, ó Deus, estar sempre convictos, ó Deus, de que Tu estás conosco e de que a Tua palavra é realmente poderosa e fiel, Senhor. Nós te agradecemos, confiantes em Ti, confiantes de que o Senhor nos ouve, meu Pai amado, nos guarda, nos protege, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia, por você estar aqui assistindo a esse culto, na verdade, assistindo não, cultuando junto conosco.
E gostaria de aproveitar e pedir que você curta, você compartilhe o nosso canal, compartilhe, envie esse link, as demais pregações para os seus contatos, para que outras vidas sejam alcançadas, sejam abençoadas, para que a semente dessa palavra possa alcançar outras vidas que precisam ouvir a palavra de Deus. Curta o nosso canal, se inscreva, permaneça conosco. Agradecemos, que Deus abençoe a vida de vocês. Não gostaria não posso esquecer que no próximo culto, na próxima gravação, logo mais à noite, será feito um culto especial a esta data do Dia dos Pastores. Aguarde que logo será divulgado no nosso canal mais essa gravação deste culto. Deus abençoe a todos. Ele continua sendo bom, Ele continua Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom.